pessoal, vamos começar aqui mais um episódio do nosso IDcast. É o oitavo, né? Oitavo episódio do IDcast. E hoje nós estamos muito felizes em receber a Ana Laura. Ela é a nossa psicóloga aqui da Terceira Renovada. Ana, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Nós estamos muito felizes, muito empolgados com esse podcast, esse episódio, que nós vamos tratar, né, de um tema que a gente estava até conversando aqui antes, que é um tabu, né, não só na igreja, mas falar sobre esse assunto hoje em dia continua sendo um tabu, né? Estamos em setembro, esse episódio é de setembro, e é um mês que nós combatemos o suicídio, é o mês específico para falar sobre o suicídio, né? Mas antes de começar a falar sobre isso, Ana, por favor, se apresente, fala pra gente a sua trajetória com Jesus, a sua trajetória profissional, né? Como você descobriu que era psicologia que você queria fazer, né? Oi, gente, para mim é um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Eu me senti muito privilegiada, honrada realmente pelo convite, porque juntou duas coisas que eu amo, né? Falar sobre Jesus, né? Cristo, e também a minha profissão, né? Que é o que eu vivo hoje. E, bom, meu nome é Ana Laura, tenho 25 anos, vou fazer 25 anos agora em novembro. Eu sou psicóloga, atualmente trabalho na clínica, né? A minha demanda é crianças, o público infantil, e eu atendo também algumas mulheres hoje, né? Atualmente, adultas. E a minha trajetória, assim, vou começar falando pela minha, né, trajetória cristã. Eu, lá para os 16, 17 anos, foi onde eu conheci realmente a Cristo, então eu cresci num berço evangélico, né? Então eu sempre soube ali, os meus pais sempre me ensinaram muitos princípios, muitos valores, cresci numa família cristã, só que eu, nos meus 16, 17 anos, tive o meu encontro realmente com Deus, né? Foi na onde eu conheci a palavra de Deus e foi na onde realmente a minha vida foi transformada, né? E eu falo que desde então nada é da mesma forma, né? Tudo mudou realmente, né? E ali, então, eu comecei a caminhar com Deus, conhecendo cada vez mais, me apaixonando, me aprofundando cada vez mais. E foi na onde eu comecei também a ter um encontro com o trabalho voluntário, né, que é a parte social. E aí eu comecei a estudar melhor sobre, né, sempre fui muito envolvida, assim, com a parte social. Sempre gostei muito de estar ali com pessoas, comunidades, né, ajudando de alguma forma. E aí eu comecei a estudar melhor sobre isso. Eu sempre tive pais, assim, né? E principalmente uma mãe que me incentivou e me estimulou muito nesse sentido. Então eu pesquisava, aí ela lá pesquisava também e jogava para mim. O que você acha de tal trabalho, tal serviço social? E aí foi nisso que eu fui conhecendo algumas instituições e comecei então a viajar, né? Então, por exemplo, já fui para o Nordeste, né? Ali trabalhar com na São José da Tapera, que é uma instituição que é super conhecida, que é a Íris, que tem um trabalho lá em Maceió, né? E aí eles têm também na regiãozinha ali de São José da Tapera, que é bem interiorzinho. Também fui para a Amazônia, que ali a gente trabalhou com ribeirinhos, indígenas e tudo mais. E eu fui me encontrando, né? Mas eu falo que assim, não tem como eu falar também de Cristo, da minha trajetória cristã, sem falar da psicologia, porque foi exatamente nesse momento que eu tive um encontro com a psicologia também. Na época que eu decidi por fazer psicologia, eu tinha 14 anos. Então, eu só tive duas opções na época. Eu lembro que quando eu era menorzinha, eu falava para os meus pais que queria ser médica. E aí, quando eu atingi os meus 14 anos, eu falei, não, eu quero a psicologia. E isso brotou no meu coração inicialmente, porque aquela coisa de amigas, né? Às vezes minhas colegas falavam, você é muito boa para dar conselho, você tem que ser psicóloga. E ali eu comecei a ouvir aquilo e tudo mais, sempre gostei muito da parte da comunicação, mas aí eu fui, né, me aprofundando e tentando entender, porque pensa, a gente percebe que hoje o receber ajuda psicológica já se desmistificou um pouco, né, esse tabu. Só que lá atrás era algo muito difícil de você falar sobre, né? Você vai em psicólogo? Você é doida, né? Você é louco. Então, quando eu escolhi por fazer psicologia, para os meus pais também foi uma surpresa, inicialmente. Porque eles sempre falavam, né? Mas você não pensa em outra coisa, numa área que, sei lá, esteja mais em evidência, mais em alta, né? Porque, obviamente, como pais, né, eles sempre desejam de fato o melhor, né? E hoje eles entendem que eu realmente tenho vivido o melhor de Deus para minha vida. Mas foi um processo ali, né?
E eu falei, não, quero psicologia, quero psicologia. E aí eu me lembro que nesse meio tempo eu já estava, né, fazendo algumas viagens voluntárias. E aí chegou um momento que os meus pais viraram para mim e falaram assim, tá, por que que você quer psicologia? E esse dia me marcou. Porque eu lembro que eu olhei para os meus pais e falei a seguinte coisa, né? A seguinte resposta eu dei para eles. Eu vejo que as pessoas ainda têm um coração muito generoso, de querer contribuir. Você vê alguém passando necessidade, você quer ajudar, você quer comprar um alimento, você quer fazer uma cesta básica, você quer doar. Ou às vezes quando a gente tem condições financeiras, a gente abençoa de alguma forma. Só que eu quero, mãe, pai, eu quero alcançar aquilo que os olhos humanos não veem, que é a mente, né? E a nossa mente, quando ela adoece, não é, às vezes, o dinheiro ali, você tirar um dinheiro do bolso, toma aqui, ou, toma aqui. São coisas que ajudam, né? Mas, assim, quando é o psicológico, o emocional, que é algo interno, está longe dos nossos olhos humanos. E isso é muito complexo, né? É difícil. E eu lembro que depois que eu dei essa resposta para eles, ali eles descansaram o coração deles e falaram, não, é o que Deus escolheu para ela. Exato. E aí, nesse meio tempo de fazendo viagens, eu também estava fazendo faculdade. Foi na onde que eu saí do colégio, já fui direto para a faculdade. Já sabia o que eu queria, e em nenhum momento eu falo que dos 5 anos assim de curso, né, de universidade, foi um desafio. E aí eu até faço paralelo novamente como sendo cristã. Eu lembro que quando eu escolhi a psicologia, não era só também um tabu ali que às vezes era visto dentro do meio de convivência, mas até para fora, principalmente, né? Então eu me deparei com muitos comentários do tipo, não, você é cristã? Você vai se desviar depois da faculdade. Você não vai continuar tendo a mesma percepção que você tem. Imagina, não junta uma coisa com a outra, não casa. E eu somente descansando, porque eu tinha entendido que aquele era o propósito de Deus para minha vida. Então eu descansei e falei, é o que eu quero e é o que eu vou fazer. Então foram 5 anos em que em um momento eu questionei, falei, o que eu estou fazendo aqui? Né? Me arrependi. Em nenhum momento houve isso. Mas sim, tiveram os desafios, né? As disciplinas, contatos com outras pessoas que são diferentes e pensam diferente de você. E eu falo que isso a gente vive em qualquer lugar, né? Mas a universidade, a gente sabe que é um campo... Ela traz isso muito forte, né? Exato, principalmente dependendo da área que você escolhe se profissionalizar. Ela traz isso à tona, né? Você convive com pessoas de realidades diferentes, culturas diferentes, pensamentos diferentes. Exatamente. E tem que saber, né, respeitar. É complicado. O ambiente acadêmico é desafiador. Exatamente. Assim, a gente tem que ter jogo de cintura, eu falo. E você tem que filtrar o que você recebe, né? Você tem que entender, isso aqui vai ser válido para mim, isso aqui é importante, isso aqui é algo... isso aqui já não tem nada a ver com o que... Então, a gente tem que estar o tempo inteiro nesse processo de discernimento. Essa é a palavra. Sem contar que a universidade em si, o público maior é jovem, é um público intenso, então vai acabar... Se você não tiver consciência de quem você é, vai acabar te atraindo. Exatamente isso. Então, nesse processo de escolha, eu ouvi muito isso também, né, das pessoas. E não, eu me peguei a crise, falei, não, Senhor, eu entendo que é o que o Senhor tem para minha vida e eu vou cumprir isso, eu vou fazer. E foi, os 5 anos foram, então, acontecendo dessa forma. E aí, quando eu tinha férias na faculdade, eu viajava para algum lugar, ia fazer algum trabalho na instituição. E aí, conforme eu ia fazendo esses trabalhos, em conversa também com esses missionários, muitos deles falavam para mim, nossa, você está se formando em psicologia? Que bênção, você não sabe como que o campo carece dessa ajuda. E aquilo lá tudo foi estimulando, assim, no sentido de realmente é isso, não tem dar um gás, né? Tipo assim, não, eu nasci pra isso. Esse é o propósito, né? E teve um dia que me marcou, assim, muito em específico, que foi uma das últimas viagens que eu acabei fazendo ali, né? E mesmo fazendo a faculdade, eu vivia muito aquele processo do quê? Eu estou fazendo a faculdade, assim que eu terminar a faculdade, eu vou largar tudo e vou. Né? Vou deixar tudo. Sim. E quando eu falava sobre isso, né, os meus pais tinham aquele receio, obviamente, mas quando eu compartilhava com os meus amigos missionários ficavam sempre meio assim, mas você quer, né? Será que você talvez não tenha outros? Enfim, né? Ora sobre isso, reflete e tudo mais. E eu lembro que um dia eu fiz um projeto para ajudar a arrecadar um certo valor ali para um propósito dentro do campo, para alguns amigos que tinham um projeto social.
E eles me chamaram quando então eu fui para lá para tomar um café da tarde com eles, em gratidão e tudo mais, a proporção que a campanha tinha tomado. E eu fui. E eu lembro que nessa mesa com eles eu comecei a compartilhar sobre os desejos do meu coração, né? Não, porque eu quero me formar, quero largar tudo, eu quero vir para cá, ajudar vocês e tudo mais. E eu lembro que eles são um casal, né? Eles olharam para mim e falaram assim, Luane, é uma bênção essa motivação do seu coração. Mas ora ao Senhor, às vezes você foi levantada como um canal de bênção também para ser e servir ali onde você vai estar, né? E aí a conversa foi fluindo e no final eles pediram para fazer uma oração por mim. E eu, claro, sim, tal. E eu nunca esqueço que durante a oração, essa missionária falou assim para mim, Senhor, coloca discernimento na cabeça, no coração, os pensamentos dela, que ela entenda que o lugar em que ela está já é uma terra fértil, né? E ela pode continuar sendo canal de bênção na vida de outras pessoas, longe mas o canal que ela está já é uma terra fértil. E ela precisa concluir aquilo que ela foi chamada para fazer. E eu creio que ela já está na direção disso. E eu lembro que depois dessa oração eu falei assim, Deus, mas eu quero ir. Como assim, né? E tudo mais. E aí Deus foi tratando coisas em mim. E aí, com o tempo, eu fui entendendo, né? Existe o tempo certo para todas as coisas. Eu fui amadurecendo e eu entendi, então, a minha terra fértil. Existe um lugar para eu estar. Mas, basicamente, foi esse processo, assim, né? Mas até hoje, vivendo a prática clínica, com a demanda que eu trabalho principalmente, eu vejo que eu não escolheria fazer outra coisa, né? Eu já tenho 1 ano de clínica. Completei 2 anos de formada. Ainda sou uma bebezinha na atuação, né? 1 ano de prática clínica é bem pouquinho, mas todos os dias estar lá é realmente ter a sensação de que estou vivendo por um propósito e isso traz paz para o meu coração. Então acho que foi esse processo assim inicialmente e continua sendo. Ai, que bênção, cara. Inspiradora, Ana. É verdade. Inspiradora. A gente vê realmente algo guiado por Deus, né? A gente consegue perceber isso. Propósito. Exato. Exatamente. Bom, eu quero agradecer você que está nos assistindo. Eu não me apresentei ainda no episódio de hoje. Agradecer a Ana pela participação. Mas a gente trazendo para o campo cristão, Ana, mais o nosso tema do mês. Você, como profissional da área, como cristã, como que a fé, o alicerce cristão, ele pode ajudar pessoas com pensamento suicida, que passam por esse momento difícil, né? Sim. Que nem a gente estava comentando, a gente aqui no off, nos bastidores, a gente já estava conversando um pouquinho sobre, né? E eu costumo falar que o quê? Hoje, como cristã, realmente, eu vejo e vivo isso diariamente. Que ter uma fé, uma crença, independente de qual seja, é um combustível, né? Por exemplo, nós cristãos, né? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente se depara com um mar, assim, infinito de lembretes diários, realmente, de que nós precisamos continuar caminhando, progredindo, porque existe uma promessa maior, né? A Bíblia mesmo relata, né, em Eclesiastes, a gente tem um capítulo e um versículo muito conhecido, que é sobre existir o tempo certo para todas as coisas. Há o tempo do choro, mas também há o momento da alegria, né, de você desfrutar. E a gente vê homens da Bíblia mesmo como referência, né? Muitos homens de Deus, de fato, que em alguns momentos, através de relatos, passaram ali um sofrimento muito profundo, né? E quando a gente olha para esses homens e para esses relatos, falando propriamente dizendo da nossa própria fé, daquilo que a gente acredita, isso é um fortalecimento mesmo. Isso é um combustível. Da gente olhar, ler e nos lembrar, poxa, eu preciso persistir, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pode estar sendo difícil, mas eu sei que existe uma promessa maior. Cristo pagou o preço de sangue para que eu pudesse estar aqui hoje. Sim. Então, é a mesma questão daquele link também, né? No sentido de que eu tenho fome, quando eu tô com fome, o que eu preciso fazer para matar minha fome? Ler, comer, né? Me alimentar. Se eu tô com sede, o que eu preciso fazer para matar minha sede? Tomar uma água, né? Então, eu tenho alguma dificuldade ali, eu preciso ir em busca de algo que vai ali sanar imediatamente de alguma maneira, né? E no sentido físico, eu estou dizendo, me referindo mais propriamente. Mas quando a gente está no sentido psicológico, até associado a esse mês que a gente tem essa campanha muito, enfim, que necessita ser mais falada, mais evidenciada e tudo mais, a gente vê que o fato de nós termos uma fé e nós acreditarmos realmente em algo,
torna a vida um lembrete diário de que existe algo que a gente pode se apegar, existe esperança. E é exatamente isso. A fé é um combustível diário, né? A gente está falando de questões psicológicas, emocionais, quando a gente fala de suicídio, existe essa ramificação. Mas não somente sobre isso também, mas sobre os desafios diários que nós enfrentamos, né? Então, a nossa vida não é fácil. A gente o tempo inteiro está tendo que lidar com dificuldades, né? Situações que às vezes nós nos vemos desamparados, nos sentimos sem controle nenhum do que está acontecendo. Mas nós acreditamos em Deus. E crendo em Deus, nós sabemos também que Ele tem o melhor para nós, Ele tem um propósito para todas as coisas, Ele vê os nossos dias, Ele cuida de nós, do nosso coração. E o fato de termos Cristo, vamos falar de forma cristocêntrica, é suficiente, né? Eu falo que se a gente tem os desafios ali e tudo mais, ok, mas se a gente tem Cristo ali do nosso lado, se a gente tem a convicção de que o Senhor tem cuidado e caminhado conosco, o fardo se torna mais leve. Então, o Senhor fala isso, né? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, o Senhor tem isso para nós, alívio, né? E, obviamente, eu estou falando de Cristo e tudo mais, mas é aquilo. Se você tem uma crença, se você acredita em algo, aquilo serve como combustível diário para você. Um lembrete que existe um propósito, você pode seguir em frente, você precisa seguir em frente. Então, eu acredito muito nisso, né? Se Cristo sustenta a criação, por que ele não vai nos sustentar dia após dia? Exatamente isso. É muito profundo isso. E a gente sabe que a gente não está livre, né? De dificuldades, de desafios. Quando a gente vem para Cristo, por exemplo, Ele não nos promete uma vida livre de dores, né? Então, Cristo, sendo o próprio Cristo, sofreu. Quem somos nós, meros mortais? Exato. Então, assim, eu acredito nisso, que nós podemos compartilhar esse fardo. E a crença é realmente a base de tudo, ela nos fortalece, ela nos faz mais firmes. Sim, verdade. E você comentou até da questão de sermos cristãos e muitas vezes a gente pensa que nós somos os super crentes, que a gente dá conta de tudo porque a gente tem Cristo, que a gente dá conta de tudo mesmo, porque não, eu tenho Jesus e eu posso tudo naquele que me fortalece, né? Mas assim, a gente também passa por dias difíceis, por dias maus, né? Eclesiastes também fala, né? Que os dias maus vão vir para todos, tanto para quem é bom quanto para quem é mau, vai vir para todo mundo. E Deus está lá. Jesus está nos dias bons, nos dias maus, né? E uma coisa que eu acho que talvez faz com que esse tema seja um tabu dentro da igreja é que a igreja, ela deve ser um lugar de acolhimento. Ela deve ser um lugar, assim, que traz paz para as pessoas, sabe? É um lugar, assim, não é um lugar físico, mas um lugar, assim, que as pessoas... Um ambiente, né? Um ambiente que as pessoas tornem mais acolhedor, mais, assim, com compaixão, sabe? Só que, assim, a gente vê que dentro do ambiente eclesiástico a gente não vê tanto mais esse acolhimento. Né? Jesus já falou que no fim dos tempos o amor ia se esfriar. E a gente tem visto tantos casos de suicídio, tantos casos, né, de uma depressão assim profunda entre pessoas cristãs. E a gente se espanta, a gente fala, nossa, mas como os ímpios também devem pensar, nossa, como que a pessoa é crente, tem Jesus e tem depressão? Ou às vezes, né, isso é falta de Deus, né? Não vigiou, não orou. É o que a gente mais escuta, né, quando tá passando pela prova, né? O que a gente mais escuta é isso. Ai, é falta de Deus. Ai, você não tá orando, né? Exato. Ai, você não tá indo pra igreja. Ai, fica assim mesmo, né? Você pecou, né? Isso é consequência de um pecado. Ora te resolve, entendeu? Só que assim, a gente sabe que não é assim, né? Mas como que a gente torna a igreja um lugar realmente acolhedor, um lugar que assim entende a depressão não como uma falta de Deus, mas como uma doença que ela é, que deve ser valorizada, deve ser tratada, entendeu? Como que a gente faz isso? Eu acredito assim, fielmente, que uma das primeiras coisas mais importantes é a gente falar sobre. Sim. Né? Então, eu vejo, e eu agradeço muito a Deus por isso,
que o ramo da psicologia ele tem crescido cada vez mais, né? Graças a Deus. E assim, é muito bom, sabe, você ter profissionais, assim, e eu aproveito até para fazer um parênteses dentro desse bate-papo que a gente está tendo, porque nesse negócio todo de fazer viagens voluntárias e tudo mais, eu via muitas pessoas, e eu ouço muito, e eu tomo muito cuidado para falar sobre isso, porque cada um tem um propósito, cada um nasceu para fazer algo, mas eu vejo muitas pessoas com aquele desejo, jovens principalmente, não, vou largar tudo, vou fazer o que eu preciso fazer, e vou viver de missão, de trabalho voluntário e tudo mais. E uma das coisas que eu mais ouvi nesse meio tempo viajando é que se nós escolhemos ir para o campo missionário, nós não podemos ser mais um problema. Né? E às vezes é isso que acontece, a gente vai muito imaturo na fé. A gente acha que é sobre largar tudo para trás e viver de missões. Volto a dizer, tem pessoas que nasceram com esse chamado e vivem disso, realmente é uma bênção. Que bom que o Senhor levanta pessoas e que existem pessoas dispostas a viver isso. Porém, o campo missionário ele carece de pessoas formadas e capacitadas profissionalmente. Eu posso dizer para vocês assim, que em todas as viagens que eu fui, não teve uma conversa com amigos que vivem da missão que não me relataram a necessidade de um profissional formado nesse campo. Um dentista, um médico, um psicólogo, fisioterapeuta. E, gente, tudo é bênção no reino de Deus. Tudo é bênção no reino de Deus. E você tem que escolher a tua profissão já pensando nisso exatamente. De que forma eu posso trazer isso para o reino de Deus, né? E, enfim, queria abrir esse parênteses, mas, voltando um pouquinho, eu acho que o mais importante é você falar sobre, né, inicialmente. Porque esse bate-papo, essa conversa que a gente está tendo aqui, por exemplo, além de trazer informação, traz a abertura de que nós estamos aqui, né? Se você tem alguma dor, irmão, se você precisa de ajuda, nós estamos aqui para caminhar com você, né? A gente divide o nosso fardo com Cristo, com a nossa família e tudo mais, mas o corpo de Cristo, ele, quando um membro adoece, todo o corpo também adoece, né? Então, a primeira coisa é falar sobre se colocar à disposição, entender que a dor, independente de qual seja a dor, física, emocional, mental, do meu irmão, é a minha dor também. Eu sofro junto com ele. Eu tomo a dor dele e torno essa dor a minha também. E quando a gente fala sobre, a gente realmente desmistifica algo que às vezes é colocado como um tabu. Não é... Não, eu falo que quando eu escuto essas coisas de é falta de Deus, porque o irmão pecou, porque o irmão está vivendo isso, porque, irmãos, quando a gente olha para Deus, para Cristo e a mensagem que ele deixou para nós, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. A nossa boca, ela serve tanto para abençoar como para amaldiçoar. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. A nossa posição não é de acusação, é de acolhimento, é de validar. Irmão, você está passando por isso? Vamos junto, eu vou caminhar com você. E, obviamente, é importante frisar aqui também, principalmente levando em consideração a temática, que a gente se coloca à disposição, a gente escuta, a gente acolhe, mas a gente precisa também, em alguns momentos, entender qual é o nível disso para, então, também buscar uma ajuda profissional. Sim. O tabu também está aí, né? Você buscar uma ajuda profissional. Ah, mas isso pode representar para a igreja que eu não estou conseguindo só com Deus. Irmão, mas a gente, né, vai até falar um pouquinho depois sobre isso também. Deus não pode usar? Exato. Né? Poxa vida, o Senhor levantou essa pessoa para te alcançar. Deus né? merece filhos inteligentes. Com certeza. Sabe? Deus merece filhos formados, Sim, filhos capacitados. Sabe? O reino de Deus precisa de psicólogos, precisa de enfermeiros, precisa de advogados, precisa. Sim. Imagina se a gente vivesse num mundo onde os profissionais fossem taxados como esse profissional não tem Deus, porque ele se formou nisso. Então, mas infelizmente é uma das coisas que a gente mais vê, é a igreja muitas vezes assim, vai para um psicólogo porque não deu certo ir na igreja. Vai fazer tal coisa porque a igreja, sabe? Parece que falta um suporte da igreja, mas não é. É porque Deus também quer usar os filhos que ele tem nas profissões que cada um tem. Deus precisa de engenheiros, das pessoas. Tudo deve ser visto para a glória de Deus. Né? Exato. Tudo é para a glória de Deus. Entra naquele parênteses que você falou, né? O cristão ele tem que ocupar todas as áreas. Exato. A gente precisa, de fato, ocupar, de fato, todas as áreas para que Cristo seja glorificado, né? Revelado, né? Exatamente. E eu vejo assim, às vezes a gente se coloca numa posição tão grande assim de murmuração, porque a política do nosso país é uma
Mas você não vê cristãos, por exemplo, querendo entender um pouco melhor e se colocar ali, né? Exato. Eu vou estudar, eu vou me capacitar e eu vou ser uma pessoa que vai glorificar ali. E eu Deus acho que nesse isso, meio. eu acho que isso foi um erro também da própria igreja. Porque antigamente, tipo, nos anos 80, até um pouco antes, falavam o quê? Ah, você vai para a faculdade, cristão. Ah, então você vai se corromper, você vai desviar, entendeu? Não, não, faculdade é coisa do diabo, é coisa do inimigo, sabe? E aí o que que acontece? Todo mundo se mundo fecha. os cristãos não habitaram o ambiente acadêmico, quem que habitou? Exato. O ímpio habitou lá. Aí agora, por isso que hoje em dia os cristãos que desejam fazer faculdade, que desejam se especializar, sofrem no ambiente acadêmico. Sofrem a pressão acadêmica, a pressão dos valores, dos princípios que são diferentes. Exato. Por quê? Porque lá atrás não teve um posicionamento. Sim. Lá atrás teve uma regressão de posicionamento. Ao invés da gente falar, não, vamos transformar esse ambiente, vamos habitar esse ambiente para revelar Cristo. Não. Influenciar, né? A gente parece que se fecharam numa bolha. Naquilo de não escolher, entre aspas, não ser influenciado, eu também não influencio. Né? Aí você se fecha numa bolha, assim, que só tá pessoas que você convive que têm a mesma opinião, que pensam da mesma forma, e aí você nunca vai expandir o reino de Deus dessa forma, né? E eu sei que assim, hoje trabalhando nessa área, eu vejo também, reconheço como é difícil às vezes você pedir ajuda, né? Sim. E às vezes a igreja também se coloca na posição de ali, estamos abertos aqui, irmãos, nos procure, né? E eu até oriento, é importante que a gente fale sobre isso todas as vezes, deve ser um lembrete ali, né, para a igreja, para o corpo de Cristo. Independente de qual seja a sua dor, nos procure. Nós estamos aqui para caminhar juntos. Mas eu reconheço também que às vezes a própria pessoa tem dificuldade de pedir ajuda. Por medo de exposição, não porque às vezes ela está fazendo parte de uma igreja local, onde acusa, né, e tudo mais, mas às vezes é uma cobrança dela com ela mesma, né? Ah, mas se eu pedir ajuda, se eu for falar sobre isso, o que vai acontecer? A gente tem que se lembrar que todos nós somos seres humanos, todos nós carecemos, né, de ajuda, todos nós precisamos. Nós não fomos criados para não nos relacionar. Nós fomos criados para nos relacionarmos, para convivermos em pessoas, né? Entre irmãos, em comunidade. Então, é muito difícil você conseguir caminhar sozinho. Isso é uma verdade sobre todos nós, sobre qualquer ser humano. Né? Então, é importante isso também, eu vejo, desmistificar a questão de você pedir ajuda, porque tá tudo bem, todo mundo precisa de ajuda. Todo mundo tem dificuldade, a diferença às vezes é o grau das nossas dificuldades. E se nós precisarmos de uma ajuda, por exemplo, profissional, a gente tem que dar o primeiro passo, sabendo que aquela pessoa ela foi levantada, ela está sendo instruída, ela está sendo capacitada, né? Então, assim, eu vejo que o caminho que a igreja precisa assumir, os pastores precisam assumir, os irmãos precisam assumir os ministérios e tudo mais. É realmente trabalhar alinhado, entendendo que o primeiro passo é falar sobre e não acusar, acolher, não julgar, mas estar aqui. Nós estamos aqui, irmãos, para caminhar com você, independente de qual seja a sua dor. Isso torna o ambiente mais confortável para você chegar e ser vulnerável, por exemplo. Sim. E eu falo que é muito importante, e eu vejo isso um hábito e um costume dentro da nossa própria igreja, assim mesmo, né? Das pessoas que estão em cargos, liderança, elas trazerem também a mensagem de que, olha, nós sofremos também. Nós também temos os nossos desafios. Nós vemos o nosso pastor mesmo, que é um homem abençoadíssimo, assim, de Deus mesmo, e ele sempre fala, irmãos, eu sofri depressão, eu lidei com a depressão, a ansiedade, né? Então, assim, é muito importante quando a gente vê pessoas, assim, que estão assumindo uma posição importante dentro da igreja, também mostrando que, olha, eu sou vulnerável, sim, eu também precisei de ajuda, então se você precisar, eu tô aqui. Sim, porque tem um estigma, né? Sim. Tem um estigma de assim, se você quer ocupar um cargo na igreja, você não pode ter vulnerabilidade, sabe? Não, você tem que ser um varão perfeito, você tem que, sabe, você não pode ser tentado, sendo que não. Nós somos seres humanos, nós temos dificuldades, temos limitações, temos os nossos problemas e precisamos de ajuda. Nem tudo a gente consegue resolver sozinho. Acho que esse é o ponto central.
E isso a gente se quebra falando sobre e acolhendo mesmo. Essa deve ser a nossa postura. Não colocando isso como um tabu. Né? Exato. Não reforçando essa mensagem. Verdade. E Ana, assim, falando mais de práticas mais simples, mais essenciais, né? A leitura diária da Bíblia, você ter uma rotina de oração, como que isso pode ajudar na mentalidade do ser humano em si, do cristão também? Eu vejo que essa pergunta, assim, ela vem muito associada também às primeiras coisas que a gente falou, né? Sobre a fé ser um combustível. E a palavra, ela é exatamente isso. Novamente, exemplifico. Quando eu tô com sede, eu busco me hidratar. Se eu tenho fome, eu busco me alimentar. Quando a gente tem necessidades fisiológicas, a gente tenta supri-las, né? A mesma coisa é sobre cuidar do nosso emocional também e fortalecer a nossa mente. Como que eu fortaleço a minha mente, por exemplo, falando novamente sobre a questão do cristão, né, em si. Se eu não tenho uma prática diária, por exemplo, de leitura, de oração, isso tudo cria aproximação de Deus, né? Então, como que eu me aproximo de Cristo, da fonte ali inesgotável, se eu não o busco? Se a minha rotina diária, às vezes ali, o principal objetivo é ir na igreja ali no domingo, no final de semana, e cumprir com uma tabela e voltar para minha casa. Né? O que eu tenho feito diariamente para conseguir alimentar esse vínculo com Cristo? Eu vejo que a gente se esforça, né, como ser humano, para alimentar os nossos vínculos, os nossos relacionamentos, as nossas amizades, né? E por que com Deus a gente tem uma mentalidade diferente, será, né? Por que com Cristo a gente tem essa facilidade de negligenciar? Depois eu faço, depois... E aí nisso a gente está se afastando, a gente está se esfriando. E quais são os lembretes também, né? Se eu reforço mais esse afastamento ao invés da aproximação, quais lembretes diários eu vou ter que através de Cristo eu posso todas as coisas, que Ele me fortalece? Sim. Como eu vou ter consciência de algo que a minha mente não tem lido, a minha mente não tem se alimentado? Eu falo que a nossa mente, os nossos pensamentos, eles são muito treinados, né? E como eu treino algo se eu não pratico isso, por exemplo? Como eu vou treinar minha mente para crer que realmente Deus é suficiente, que eu posso todas as coisas através dele, que ele me fortalece, e várias outras promessas, se eu não pratico e não leio, na verdade, não reforço isso para mim mesmo, né? Então, se a fé ou a crença que eu tiver, independente de qual seja ela, é um combustível, o que eu estou fazendo para alimentar isso e para reforçar isso para mim, né? Porque quando eu alimento e reforço isso, essas promessas elas vão se tornando cada vez mais vivas, elas vão se tornando estímulos diários, né? Então, eu vejo que assim, é a gente entender e assumir isso como uma responsabilidade. É uma necessidade. Da mesma forma que eu necessito tomar uma água para me hidratar, eu também necessito ler a Bíblia e orar para estar perto de Deus e me fortalecer espiritualmente. Então, eu acredito que seja isso, renovar nossa mente no sentido de que isso não é um passatempo, isso é uma necessidade que eu preciso para minha vida. E a gente não tem que levar também de uma forma religiosa, de assim, eu levo isso como um rito, eu faço isso, tá só na minha listinha de afazeres, sabe? Ir na igreja como uma listinha de afazer do domingo que eu tenho que fazer, bater o ponto, sabe assim? Eu acho que muitas vezes um erro do próprio cristão, que às vezes está lutando contra essa situação do suicídio, está lutando contra uma depressão, isso e aquilo, às vezes acaba levando a igreja como um rito, como mais uma coisa para fazer na semana, e por isso, muitas vezes não é alcançado pela palavra viva, pela água viva, porque está levando como mais uma coisa na rotina. Sim. Como assim, mas eu estou indo na igreja, não está adiantando. Por que não está adiantando? Né? Será que é porque eu não tô me atentando, não estou prestando atenção no que realmente está sendo falado, não estou conseguindo aplicar isso na minha vida? Sabe? Porque às vezes o erro é nosso, sabe? Às vezes o erro não está exatamente na igreja, mas está no nosso erro de assim, levando com a barriga, sabe? Levando a vida, sabe? E falando um pouco sobre
a Bíblia, que nem o João citou, entrando um pouco nas passagens bíblicas, no contexto de Jesus, o que Jesus fala assim sobre o valor da vida? Sabe, que momento que Jesus fala que nós devemos valorizar a nossa vida, que nós devemos valorizar todo esse tema, né, que nós estamos tratando aqui? Quando eu penso sobre isso, o meu coração ele é tomado realmente por um misto de coisas, né? Porque a primeira coisa que vem assim na minha mente é o sacrifício de Cristo, né? O próprio Cristo mesmo. Porque ele levou sobre si todos os nossos pecados, né? Tudo que estava sobre ele não era dele, era nosso, né? E aí quando eu paro para pensar que a minha vida teve preço de sangue, meu Deus, né? A minha vida custou sangue, custou que alguém sofresse por mim, mesmo ele não sendo responsável pelos meus pecados, mesmo ele sabendo que eu iria crescer, iria cada vez mais me tornar uma adulta responsável, iria cometer falhas, ter erros, ele resolveu se sacrificar por mim, né? E uma coisa que a gente precisa se lembrar diariamente é que a nossa vida custou um preço muito alto, né? O Senhor foi sacrificado realmente, sendo manso, humilde, não carregando nenhum pecado. Ele se ofereceu naquela cruz por nós. E quando eu me lembro também que antes mesmo de nós sermos gerados, ali ainda, no ventre das nossas mães, que o Senhor estava designando cada um de nós com um propósito, e eu não sei se vocês já pararam para ver, por exemplo, a formação de um bebê. Como é? Gente, eu falo que Eu tive que o bebê se desenvolvendo dentro de um útero, assim, os processos dele. Não tem como olhar para tudo isso e não ver Deus, por exemplo. Sim. Não tem como. É muito perfeito, assim, é muito detalhado, assim, tudo acontece de forma coisas perfeita. mínimas. São coisas mínimas. Exato. Então, imagina só, pensando em tudo isso e linkando com a questão de que, olha, ali já o Senhor já tinha me visto, o Senhor já tinha me planejado, o Senhor já tinha designado os meus propósitos. Então, eu me lembro, né, minha mãe conta muito isso, que quando ela engravidou, né, de mim, foi realmente uma promessa, assim, né, ela tinha perdido uma gestação e ela foi na igreja, no culto, e uma irmã veio com uma palavra ali, né, na história de Ana e Samuel, que Ana chorava muito por Samuel e pedia, né, a Deus uma criança. E aí Deus usou a vida daquela mulher, entregou uma palavra para minha mãe, passou, se algum tempo ela estava grávida, né, e foi aí que eu nasci, por isso ela atribuiu até o nome. E eu fico pensando, olha, antes mesmo de eu ser formada, o Senhor já sabia que eu seria gerada, né? E ele já sabia que eu viveria tudo que eu viveria. Então, olha que precioso é saber que antes mesmo de você ser formado, o Senhor já sabia dos teus dias e ele tinha sonhado e planejado. Sim. A nossa vida vale muito. Principalmente quando a gente se lembra, além da questão do planejamento, da idealização da formação, é saber que a nossa vida custou um alto preço. Cristo morreu por nós. A própria vida de Jesus já foi a carta de amor para ele. A maior carta de amor. Já foi a valorização total da nossa Exato. vida. Assim. A vida dele valorizou toda a humanidade. Sim. E esse é um lembrete que não só o cristão, mas todo ser humano, porque Cristo não veio só para os cristãos, né? Ele veio, a Bíblia fala, né, que ele veio para os doentes, aqueles que precisavam dele. Todos nós somos, todos nós carecemos. Verdade. Então nós precisamos realmente. Então isso é um lembrete diário que a nossa vida custou um alto preço. Nós precisamos sim olhar com afeto, cuidado, é um lembrete diário de fortalecimento, de estímulo. Olha, às vezes eu não queria estar aqui, mas o Senhor pagou um alto preço para que eu estivesse aqui, né? Pode ser que isso, e eu falo com propriedade mesmo, uma pessoa que está lutando contra os pensamentos suicidas, às vezes ouvindo um podcast como esse, ou quando você está tentando orientar, a pessoa pensa, mas é que você não entende a minha dor, você não sabe. Pode ser que eu não entenda a tua dor, irmão, mas eu tô aqui dizendo para você que o Senhor pagou um alto preço para que você estivesse aqui. Você tem valor. Você tem valor. E que Jesus sentiu a sua dor. Exato. Com certeza. Pode ser que eu não te entenda, mas Cristo te entende.
E Cristo está aqui disponível para te alcançar, né? Pode ser que eu não saiba o que te dizer, mas eu creio que Cristo, através da minha vida, pode alcançar você. Vamos junto, né? E óbvio, gente, são lembretes assim que a gente está falando, mais uma vez trazendo para o contexto cristocêntrico, mas quando foge realmente e está numa proporção que a gente percebe que está grave, né? A gente precisa recorrer a outros meios. A gente precisa tirar as escamas dos nossos olhos e buscar ajuda realmente profissional. E o buscar uma ajuda profissional também, de certa forma, já é ali as tentativas, né, de permanecer. Né? Eu vou ali só para, às vezes, falar sobre o que eu estou sentindo, o que está acontecendo. Quantas vezes eu ouvi isso? Ah, eu queria estar aqui hoje, mas é bom. Depois eu saio e fico, que bom que eu vim, porque eu falei sobre o que eu precisava. Exato. Só você ter uma pessoa ali para te ouvir, né? Te acolher sem acusação. Mas focando, né, mais um pouquinho, voltando mais um pouquinho na pergunta, eu acho que é exatamente isso. A gente se lembrar que a nossa vida custou um alto preço. Ela vale muito. Né? Cristo morreu por nós, se entregou por nós. E ele não merecia, ele não precisava, mas ele fez isso voluntariamente. Então, eu tento reforçar isso para mim todos os dias. Né? A minha vida teve um alto preço, então vale a pena viver. Amém. Glória a Deus. E Ana, falando de forma mais prática, como que o cristão ele pode, né, buscar esse equilíbrio da confiança em Deus e da ajuda profissional mesmo, né? Sim, que nem a gente estava falando, né? Às vezes quando você verbaliza isso, nossa, irmão, que escândalo. Você está precisando de Deus, está precisando orar mais, né? Então a gente precisa lembrar, gente, que eu acho que o que a Gi disse foi perfeito. Eu não tinha ouvido isso ainda e eu achei maravilhoso. A fala dela no sentido de que Deus também merece ter filhos inteligentes, né? Poxa vida, é você olhar para aquele profissional e pensar que é o Senhor que levantou aquela pessoa para alcançar você de alguma forma. Nesse 1 ano e pouco formada na clínica, eu tive muitas experiências. E uma das, assim, que mais me marcou um dia foi quando eu ouvi de uma paciente assim. Ela olhou para mim e falou assim: olha, eu não sei qual é a sua crença. Eu não sei o que você acredita. Mas eu preciso te falar que foi o Senhor que te colocou na minha vida. O dia que ela me falou isso, eu saí da clínica e eu falei assim, gente, ela não sabe nem qual é a minha crença, o que eu acredito, o que eu prego, né, o que tá ali no meu coração. Mas ela tem convicção que foi o Senhor que me colocou na vida dela, né? E é esse pensamento que a gente tem que alimentar. Exato. O Senhor capacitou essa pessoa para que ela estivesse aqui e me acolhesse. Por exemplo, gente, vamos levar em consideração a seguinte questão, né? Quando a gente está com dor, uma dor de barriga frequente, intensa, uma dor no dente, a gente vai e marca naturalmente o profissional para cuidar disso. A dor emocional é exatamente isso. Você está com uma dor ali no peito, você está com uma dor ali que está no teu mental, você vai procurar um profissional que vai te ajudar nisso. É exatamente essa percepção que a gente tem que acreditar, pensar, alimentar. Instalar essa cultura, né? Exato. De aprender a entender que, é um profissional igual a todos os outros, entendeu? Que precisa, assim, como posso dizer, a pessoa precisa entender, eu estou sentindo essa dor, eu preciso recorrer a esse profissional. Sim. Não posso pensar 2 vezes em guardar isso pra mim, porque a pessoa que tá com a dor no dente, por exemplo, ela não vai ficar, não, vou ficar com essa dor aqui, porque um dentista... Vou lidar sozinha, né? Não, se a dor piorar, a pessoa vai pensar 2 vezes, tem que ir. Às vezes uma dor na unha. Ai, meu Deus, mas eu tô com essa dor aqui, a gente não aguenta. A gente não aguenta, a gente vai numa podóloga, sabe? Ou numa manicure, sei lá. Agora, o psicólogo, por que não é assim? Sim. Sabe? A gente tem que criar essa cultura de assim, não, desmistificar mesmo esse estigma, esse tabu, assim, gente, procurem. Há um compreendimento de que a mente também adoece, né? Sim. Eu acho que isso é o ponto importante. Mas se você for ver, hoje em dia, você vai fazer um exame admissional, você faz para o psicólogo. Exato, para saber o quanto você está bem emocionalmente para assumir esse cargo, né? Excelente. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso, a gente tem. E assim, eu falo também que a gente precisa novamente se lembrar que nós somos seres humanos, né? Sim. A gente carece realmente de ajuda e tá tudo bem precisar de ajuda.
Sim. E falando principalmente sobre a questão da prevenção, né, esse mês que tem essa temática tão importante da prevenção ao suicídio, a gente não precisa esperar aquela dor chegar numa proporção que, nossa, está grave. Sentir os sinais, e quando eu falo de sinais, questões emocionais, aperto, angústia ao excesso. Eu falo que assim, lá na clínica eu sempre trabalho muito essa perspectiva, até de maneira lúdica com as minhas crianças. E tá tudo bem, o nosso corpo e a nossa mente, ela foi formada com emoções, isso faz parte da gente. Só que os problemas, as questões em si, é quando são os excessos, né? Então não tem problema se você sente uma ansiedade. Agora, essa ansiedade em excesso, ela vai ser danosa. A tristeza. Todo mundo se sente triste. Ninguém é feliz o tempo inteiro. Mas a tristeza em excesso, ela pode ser danosa a longo prazo. Então, você se sente triste a maior parte do tempo. Você se questiona às vezes o porquê você está aqui, o sentido das coisas. Não espere isso chegar numa proporção maior, mais grave. Peça ajuda, né? Previna já ali, tente remediar já ali, né? E busque os profissionais que possam te auxiliar nesse processo. Ao invés de você ficar naquela de, mas eu não vou pedir ajuda, mas o que vão pensar de mim? Mas isso... E aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. A hora que você decide pedir ajuda, não é nem porque você pediu, é porque você se vê numa situação onde você não tem para onde correr e você está estagnado. É como se você tivesse entregue àquela dor. Eu falo muito para as minhas pacientes mulheres, assim, por exemplo, né? Que nós, mulheres, a gente tem muita dificuldade para parar, né? A gente tá ali lidando com tudo ao mesmo tempo. O homem também, mas eu vejo isso na natureza da mulher, né? Estar o tempo inteiro lidando com várias funções e atribuições. E a gente tem dificuldade de reconhecer. Esse momento eu preciso parar, eu preciso dar uma pausa, eu preciso descansar, eu preciso de, né, tranquilidade agora. A gente tem dificuldade para se movimentar em relação a isso. Só que aí o que acontece? A gente vai reforçando, aí chega um momento que você é obrigado a parar, porque você cai na cama, por exemplo. Exato. E aí você não tem opção. Sim. E você se sente mal ainda. Você se culpa. Sabe? Você se culpa por tirar esse tempo, às vezes, pra você. Ou quando você não chegou nesse ponto de estar numa cama que se separou mesmo. Às vezes, quando você vai. Não, hoje eu vou tirar um tempo pra mim, pra eu poder descansar. No tempo de descanso, você fica lá. Mas se eu estivesse fazendo tal coisa, eu estaria sendo mais produtiva. Não sei o quê. A gente tem essa necessidade de produzir o tempo todo. Sendo que, assim, a gente não é uma máquina, a gente é pessoa, sabe? E a gente fica tão assim fissurada que chega no ponto que você falou, da gente ficar numa cama impossibilitada de fazer as coisas, sendo que se a gente tivesse tirado um tempo, a gente poderia produzir depois muito mais, poderia fazer muito mais do que agora que a gente, entre aspas, ficou acamado, ficou numa situação assim, não consigo trabalhar, não consigo estudar, não consigo fazer nada. Foge, é aquilo que eu falei, né? Foge da questão da escolha. Você não tem mais escolha, você não consegue, o teu corpo não responde mais. E esse é um ponto importante também, o nosso corpo dá sinais. Sim. Né? A gente tem as reações fisiológicas. E isso acontece também quando a mente está doente, ela adoece, né? O corpo dá sinais, e ele está te mandando sinais no sentido de que, olha, preciso de ajuda, não está dando, né? Procura suporte. E às vezes a gente escolhe ignorar, né? E eu falo, é difícil pedir ajuda, reconhecer, isso também é um processo para a pessoa que está passando por questões emocionais e mentais, mas é necessário. Sim. Tem momentos que realmente vai fugir ali do nosso entendimento. E aí a gente precisa entender, tirar as escamas dos nossos olhos realmente e crer que os profissionais que foram formados e que estão ali hoje, as capacitações principais vieram de Cristo. Deus levantou essas pessoas e elas estão ali para nos alcançar também, independente de qual seja a área. Então é esse o pensamento que eu devo ter. Amém. É isso interessante mesmo. Que, ainda mais no nicho que você trabalha com as crianças, você já está pegando ela ali. Na formação. Isso que é bom, né? Porque hoje em dia, o celular na mão de uma criança... Você deve ter problema com isso, hein? Você deve ter uma dificuldade. Sim. E eu fico até assim, quando eu converso assim com as famílias, que eu tenho troca, eu falo muito do trabalho não funcionar da maneira individualizada, porque isso é um valor que eu construí na minha vida. Eu não fui feita para estar sozinha. Eu estou aqui para me relacionar. E isso eu levo para o meu ambiente de trabalho também. Eu não trabalho individualizado.
Eu trabalho em contato com a família, né? E as outras esferas que essa criança faz parte. E aí eu até me sinto assim, feliz, entre aspas, quando muitas famílias chegam e elas falam assim para mim, ai, olha, porque eu sofri muito com essa questão, eu tô vendo isso aqui aflorado nele e eu já quero trabalhar e fortalecer isso nele desde pequeno. E eu vejo isso, hoje trabalhando com crianças e a demanda é altíssima, eu percebo o quanto a gente tem, de certa forma, alcançado essas crianças com esse trabalho para fortalecê-las emocionalmente, para que elas cresçam mais preparadas, e cada vez mais assim prontas, entre aspas, para lidar com tudo que o mundo e a sociedade a gente sabe que tem para oferecer. Verdade. Então, formar essa criança, assim, trazer estímulos para ela desde muito nova é algo muito importante mesmo. E algo muito válido, né? Verdade. Infelizmente, acho que ressalta hoje em dia é uma juventude que não sabe lidar com as emoções, que não sabe se comportar em meio de dificuldade, meio a momentos difíceis da vida. Para vocês terem uma ideia, a gente fala sobre os pensamentos e as questões suicidas, né, atrelado ao adulto e tudo mais, porém ainda, novamente, trabalhando hoje diariamente com isso, eu vejo, não se tornou mais uma demanda, né, de adultos ali, jovens e tudo mais, a própria criança, né, ela tá já crescendo, às vezes com pensamentos depressivos, né, uma tristeza excessiva. E aí Você acha que é por muito estímulo? É um excesso? Eu falo de estímulo? que esses tempos atrás eu vi um meme assim, né, de psicólogos falando, né? O psicólogo que sempre, a gente sempre costuma falar, depende. Mas realmente porque assim, o depende, né? Por que o depende? Porque tem tantas variações, tantas ramificações que podem colaborar para que essa criança. Uma coisa que vocês falaram aí, o celular. Gente, essa ferramenta hoje em dia, ela trouxe realmente muitos avanços, muitas oportunidades, benefícios, mas o que ela trouxe de malefícios, principalmente quando a gente fala sobre crianças, que às vezes tem um contato muito precoce com isso, é imenso. Esses vídeos rápidos, curtos, a gente vê, por exemplo, muitas crianças sofrendo com ansiedade. Você pega um celular, aí ela tá lá no YouTube, aqueles vídeos Reels, Shorts, eu acho que falam. Esses vídeos não tem mais que 1 minuto. Aí a criança fica lá o tempo inteiro. Aí vai no vídeo, para assistir um vídeo mais longo, ela vai, aqui eu quero assistir, não quero mais essa parte, vou pro lado. O tempo inteiro, exato, o tempo inteiro tá acelerando, acelerando. O que as crianças mais gostam de comer hoje? McDonald's, Burger King. Quanto tempo leva para esses lanches ficarem prontos? Tudo é muito instantâneo, tudo é muito rápido. Já ouvi falar que a nossa geração era uma geração, né, do 2.0, assim. Mas eu vejo que as próprias crianças, elas já estão crescendo com isso, sendo formadas com isso. Nessa sociedade muito rápida, tudo é muito prático, tudo é muito... Aí vem as frustrações de eu não aceito esperar, eu não quero esperar, me atenda agora, faça por mim agora. Então, assim, E imagina como que ela vai lidar, né? Como essa criança, quando ela crescer, vai lidar com o mercado de trabalho, com a parte acadêmica, que assim, nem tudo ela vai ter no tempo dela, nem tudo ela vai conseguir realizar no tempo dela. Imagina ela ter que fazer uma faculdade que dura 4 anos. 4 anos, não são 4 dias, 4 horas, são 4 anos. E assim, eu às vezes escuto muito das famílias assim, mas ela não vai sofrer, ela não vai. E aí a gente vem, mas agora a gente precisa proporcionar isso. Mas você vai entender que você está formando um caráter ali. E você está fortalecendo essa criança. Então é sobre isso, né? É preparar realmente para essa criança crescer fortalecida. Eu falo que perfeito nunca vai estar, né? A gente não existe ser humano perfeito, mas a gente precisa estar fortalecido, né? Porque a gente sabe quando a gente entra em contato com a sociedade, e eu vejo que muitos transtornos psicológicos, né, relacionados ao emocional e tudo mais, ele tem muito disso também, da falta às vezes da gente entender e compreender algumas coisas, que às vezes a gente vai ter que lidar com frustrações, e, enfim. Mas a gente precisa fortalecer a nossa mente. É verdade. E falando um pouco da Bíblia, né, que a gente fala muito também do geral, mas a gente também fala da parte cristã, das crianças cristãs, né, das famílias, e entendendo que a Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo, né? Uma das coisas que nos fortalece também é entender que nós não vivemos para nós vivemos para Cristo. E o nosso templo é templo do Espírito Santo, é a morada, é casa dele.
Como que a gente, pegando essa informação, a gente entendendo isso, nos ajuda ao combate do suicídio, sabe? Eu acho que essa resposta, às vezes, acaba trazendo o parâmetro de tudo que a gente falou. Sim. Nós somos seres humanos e, por serem seres humanos, nós temos inúmeras responsabilidades. A gente vai crescendo, nós ainda somos jovens, né? Mas quanto mais a gente vai crescendo, mais a gente vai percebendo que as responsabilidades elas vão chegando. Então, esses dias eu até brinquei, né? Lá em casa, que tava um tempinho meio assim, propício para ficar em casa. Eu lembro que eu levantei e falei assim, mãe, posso faltar amanhã do trabalho? Lembrando da época da escola, né? Mas se eu não for, quem vai trabalhar no meu lugar? Né? Então, assim, são as responsabilidades. Exato, são as responsabilidades. Agora que eu tô também nesse processo de viver casamento e tudo mais, organizando, é mais uma responsabilidade, a construção da minha família. Então, assim, a gente vai fechando ciclos e começando outros. Por que eu tô falando sobre isso? Porque da mesma maneira que a gente tem as nossas responsabilidades, vamos colocar aí, humanas, né? Eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro, conseguir sustentar a minha família, viver num ambiente mais tranquilo. Eu preciso fazer tal coisa por conta disso, preciso fazer um exercício físico, né, para cuidar do meu corpo, não ter isso, não ter aquilo. Preciso ir na fisioterapia, porque eu tô com o meu joelho com uma inflamação, então preciso. A mesma coisa é as responsabilidades espirituais. A gente tem que olhar para o mundo e para o reino espiritual como uma responsabilidade nossa. Então, eu preciso, se a Bíblia declara que eu sou templo, eu sou morada do Espírito Santo, eu preciso também ter as minhas responsabilidades espirituais para manter esse ambiente organizado, limpo, né? Então, o que eu faço? Quais são as minhas responsabilidades espirituais? Aí a gente volta no fortalecimento, leitura da palavra, oração. A gente vai para o sentido de quê? De eu cuidar das minhas emoções, entendendo que se eu não estiver bem, isso vai influenciar todas as áreas da minha vida. Então eu vejo as pessoas falando, eu faço academia para não ficar doente e tudo mais. E as suas emoções, se você não estiver bem mentalmente, nenhuma área da sua vida consegue fluir perfeitamente. Verdade. Por exemplo, se eu vivo com uma angústia diária, isso vai impactar no meu rendimento do trabalho, isso vai impactar nas minhas relações. Porque eu não vou sentir desejo, eu não vou sentir vontade de estar me relacionando. Então, assim, se as nossas emoções não estiverem bem organizadas e elas se desenvolvendo cada vez mais de uma maneira saudável, como que eu vou continuar? A mesma questão que eu falei sobre as reações fisiológicas do corpo, né? O corpo começar a dar sinais, né? Eu vejo, por exemplo, muitos estudos que falam sobre a questão do câncer. Muitas pessoas, às vezes, que não têm a questão genética, né? Mas aí, alguns médicos hoje já viram, perguntam assim, você está passando por alguma dificuldade? Tem algum problema emocional que você está tendo que lidar? Então, eu já percebo que, olha para que caminho está indo, né? Por isso a gente precisa se lembrar, como cristão principalmente, se eu sou o templo do Espírito Santo, da mesma forma que eu cuido do meu corpo, eu cuido da minha saúde e tudo mais, eu também preciso lembrar que eu também, ali parte da saúde é a saúde emocional. E se eu não estiver bem mentalmente, nenhuma dessas outras áreas vai funcionar. Né? Então, eu vejo que é isso, a gente entender que além das responsabilidades naturais e humanas, a gente também tem as responsabilidades espirituais a serem cumpridas e cuidadas. Verdade. Que bom. Eu acho que foi um bate-papo enriquecedor. Demais, foi muito compreender muita coisa. completo. Uma visão de uma área que é tão negligenciada falar, né? Sim. Tem bastante gente que evita falar sobre isso, ainda mais no meio cristão. Eu quero, Ana, agradecer você. A gente vai encerrar por aqui, mas antes que você possa fazer suas considerações, a gente tem um mimo para você. Que legal! Esse mês nós fizemos um intensivão de identidade, aí a gente fez essas mochinhas. Posso mostrar? Com certeza, gente. Que linda! Lindíssima! Não, e eu falo que essas coisas aqui são tão práticas, né, gente? Demais! Nossa, porque muito. Elas não ocupam muito espaço, você quer colocar as coisas, ela comporta bastante coisinha. Sim, sem falar. E sem falar logo, né? Maravilhosa. Lindíssima! Gente, eu assim, queria agradecer vocês também. E eu acho que meu áudio parou. Tem problema. Essa parte o Chico vai ter que cortar. Bom, eu queria agradecer vocês também, né? Para mim, como eu disse lá no começo,
É um privilégio, é uma honra estar aqui. São duas coisas que eu amo falar, são duas coisas que me motivam também diariamente. E eu vejo que, assim, as considerações finais, a primeira, a gente lembrar que é importante a gente falar cada vez mais sobre isso, conscientizar as pessoas que não adianta a gente fechar os nossos olhos, principalmente a igreja como corpo de Cristo. Não fechem os olhos, removam, né, as escamas aí que estão às vezes cegando, né, e entenda que todos nós somos seres humanos, nós carecemos da graça de Deus e também nós carecemos, às vezes, em alguns momentos, da ajuda profissional também de pessoas. E quando chegar nesse ponto da ajuda, a gente se lembrar que foi o Senhor que instituiu essas pessoas, capacitou essas pessoas para que elas estivessem ali, cumprindo com o propósito, no chamado. Então, assim, se lembrar que falar sobre é importante, não somente no mês do Setembro Amarelo, mas deixar isso como um lembrete realmente, né? De que nós estamos aqui para caminhar juntos, a sua dor também é a nossa, e o que nós pudermos fazer por você, nós vamos fazer. E entender, a pessoa que está vivendo isso, né? Entender que também, mais uma vez, você, assim como todas as pessoas que fazem parte desse corpo, sofrem, tem desafios, dificuldades, ninguém é super-herói, ninguém é Mulher Maravilha, então, assim, todo mundo lida com problemas. E o fato de você precisar de ajuda não significa que você é fraco, que você não é capaz, que você é insuficiente. Pelo contrário, o fato de você pedir ajuda já demonstra o quão corajoso é da sua parte, de reconhecer que sozinho, assim como todos nós deveríamos saber, né, nós não conseguimos fazer nada, né? E, novamente, a responsabilidade espiritual, né? Nós somos casa, nós somos templo do Espírito Santo. Então, a gente tem que ter ali a responsabilidade de entender que eu quero estar bem emocionalmente, eu quero cuidar da minha saúde emocional, para que eu possa proporcionar o espaço mais harmonioso, né? Então, acho que são essas considerações, assim. Muito bem.